Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Olha só que passagem forte, polêmica e interessante. Jesus aqui está dizendo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os discípulos ficaram grandemente maravilhados e ao mesmo tempo perplexos, assustados e estupefatos com esse dizer de Jesus. Esse texto a gente encontra nos 3 evangelhos sinóticos, né? Que é Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus é o capítulo 19, em Marcos é o 10 e em Lucas você encontra no capítulo 18. O que acontece? Jesus está em uma situação em que um jovem rico pergunta para ele: Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E aí Jesus fala: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí o jovem responde: Quais mandamentos? Jesus fala: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí o jovem responde: Eu faço tudo isso. Em outras palavras, tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? E aí Jesus, já sabendo de toda a situação e quem é o jovem rico, Jesus deixa bem claro: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. E aí, o que acontece? O jovem escuta essas palavras, sai dali triste, porque ele era dono de muitas propriedades, e não segue a Jesus. Ele não consegue abrir mão das suas riquezas. Era só o que ele precisava fazer: abrir mão das suas riquezas e seguir a Jesus para ter o céu garantido. Ele não conseguiu identificar de que a ideia de eternidade no céu é algo assim inexplicável nas palavras humanas, do que dar as costas, não abrir mão das propriedades e após a morte não ir para o céu. Vamos lá. Jesus em nenhum momento ele está condenando o fato de ser rico. O que Jesus está ensinando aqui é que não vale a pena ser avarento. E que o avarento, ou seja, quem tem amor à riqueza, seja bens materiais, seja patrimônios, seja o dinheiro, que fica melhor, fica mais explícito a ideia do dinheiro, a ideia de avareza, desse apego exagerado à riqueza, não entra no céu. Quando Jesus fala isso, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, os discípulos ficaram doidos. Como assim? Jesus explica, né? Essa situação a gente sabe que é um hipérbole. Está bem claro que Jesus pega o camelo, a ideia do camelo, no sentido literal mesmo, e a agulha também, né? Uma agulha de costura, no seu sentido também literal, justamente para dar força ao que ele está dizendo, dentro desse contexto, dentro da questão cultural, histórica, judaica de sua época, para dar força ao que ele está dizendo. E aí olha nos olhos dos discípulos e deixa bem claro, porque os discípulos perguntam: Senhor, assim sendo, quem pode ser salvo? E aí Jesus olha bem nos olhos dele e deixa bem claro: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Olha só, para Deus tudo é possível. Há uma confusão aqui de algumas compreensões, algumas interpretações a respeito do que seria esse camelo, do que seria o fundo de uma agulha. Vamos lá. Se nós pegarmos os escritos mais antigos, e onde eles se aproximam mais ainda dos originais, fica claro que a ideia aqui de camelo é literal.
justamente por ser uma hipérbole, um exagero de linguagem na língua portuguesa. Alguns estudiosos antigos, como por exemplo o Cirilo de Alexandria, ele defendia que ali era uma corda, do grego kamilos. Eu não sei se a pronúncia está correta. Porque as palavras no grego, a gente sabe que o Novo Testamento é no grego, elas são muito parecidas. Para camelo, se eu fosse falar aqui no português, seria camelos. E para a corda ou um cabo de um navio, por exemplo, uma corda grossa, seria camilus. Então é muito parecido. Houve um problema aí de tradução. A gente encontra traduções mais antigas. Eu acho que hoje em dia é meio difícil encontrar, mas não tenho certeza. Mas a gente encontra traduções que ali é corda e não camelo. Mas se a gente pegar essa palavra nos escritos mais antigos, que estão mais próximos aos originais, aos escritos originais, e essa mesma palavra em outros ditos de Jesus, é a mesma palavra, no sentido mesmo literal da coisa. E para dar força ao texto, em seu sentido de hipérbole, é um camelo propriamente dito, animal, e a agulha é uma agulha em seu sentido literal. Alguns vão dizer que essa agulha é uma porta pequena dentro de uma porta maior, em que seria muito difícil o camelo, o animal, passar por esse portão. E alguns vão até interpretar dizendo que essa porta existia na cidade de Jerusalém. Porém, não há nenhuma evidência histórica dessa porta. Nem o Flávio Josefo, que era historiador e era um sacerdote judaico-romano do século I, ali por volta ali, ele nasceu, se eu não me engano, no ano 37, acho que ele morre no final do século I, dessa época ali, ou seja, quase a mesma contemporaneidade de Jesus, ele não fala disso. Não há nenhum escrito das suas obras falando sobre isso. Não há nenhum outro historiador, como o próprio Lucas, falando que seria uma porta mesmo no sentido literal. Essa ideia de agulha. E outra, caso fosse uma porta, digamos assim, se o camelo se ajoelhasse e tirasse dele as bagagens, com dificuldade ele passaria pela porta. Assim sendo, o que Jesus fala em que é difícil ou que é impossível, em outras palavras, o camelo passar por um buraco da agulha, perderia sua força. Quando Jesus também fala no sentido de riqueza, é difícil um rico entrar no reino de Deus, Jesus também está ao mesmo tempo combatendo uma ideia, um conceito de que havia na época ali judaica, de que o rico ele era rico porque Deus o abençoava. Ou seja, quando Jesus fala essa verdade sobre o rico, no caso Jesus está falando mesmo, é do avarento, né? Não é o fato de ter riqueza, interpretando, os discípulos ficam assustados com o que Jesus está falando. Como assim, Senhor? Porque na cabeça deles que eu digo ali da sociedade judaica, o rico é um ser, é um indivíduo abençoado por Deus. Se é abençoado por Deus, como é que ele não vai para o céu? E aí Jesus deixa bem claro que as coisas não são bem assim. Só que Jesus, como já fora dito, ele não está dizendo que o fato de você ter riqueza necessariamente não te levará ao céu. Não é isso. Jesus está combatendo a avareza. Então qual é o problema aqui, moral da história? Você pode ter riqueza, você pode ser um bilionário da vida, mas que o teu coração não esteja intrinsecamente ligado à riqueza. Ganhe dinheiro, seja rico, viva bem, tenha conforto, busque, nada de errado nisso, mas que não seja a primeira coisa que tu tenha a fazer na tua vida. A Bíblia ensina: buscai primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando você pega um contexto, se eu não me engano é Mateus 6, as demais coisas é comida, bebida e vestimenta, que seriam necessários, digamos assim. Então, você quer buscar riqueza,
quer buscar dinheiro, quer buscar bens materiais, até aí tudo bem. Mas a partir do momento, se acontecer de você se tornar um avarento, ter um amor excessivo pela riqueza, aí, meu amigo, é o que Jesus acabou de falar, que acabamos de ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 19, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ou seja, é impossível um avarento entrar no céu, em outras palavras. Em outras palavras também, Jesus fala do camelo no sentido de ser um animal grande, porque era um animal maior ali da sua redondeza geográfica. Não tinha elefante ali na região de Jerusalém, de Judéia, de Galiléia. O maior animal era o camelo. E a agulha, assim como o camelo, são literais. É uma hipérbole. Não tem como pegar a corda ou cabo de navio, digamos assim, nesse texto, porque nos escritos mais antigos, a palavra que está lá é camelo. A palavra grega é para camelo e não para corda. E a ideia é de Jesus trazer uma hipérbole. Jesus está trazendo uma hipérbole, um exagero de linguagem, para deixar claro do que ele quer tratar. E é isso, pessoal. Deus abençoe. E espero que tenham entendido a mensagem e o contexto. A ideia também dessa agulha, já ia esquecendo de falar, de fundo de uma agulha, veio realmente a existir mais precisamente do século IX para século XI, ali depois de Cristo, da era cristã, Idade Média, quando pessoas quiseram interpretar esse texto e que muito provavelmente naquela época já existiam sim portas com esse nome, portas pequenas, mas isso na Idade Média. Na Idade Média, ou seja, séculos depois de Cristo, não na época de Cristo. Nada de historiografia, de documentos, de escritos, por exemplo, nem tradição oral. Havia se falando sobre fundo de uma agulha como se fosse um portão ali de Jerusalém, por exemplo. Não há nada de indícios que indique isso. Por isso o texto, com toda a sua força, é melhor compreendido dentro do seu contexto, no seu sentido literal, como uma hipérbole, assim como a gente entende na língua portuguesa. Deus os abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.